Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula. Ué, professor, a última aula não foi sobre o Conselho Nacional do Ministério Público? Sim, foi sobre o CNMP. Mas eu, atendendo aí as solicitações, e como a gente sempre faz, né? Vamos fazer uma revisão geral hoje, pessoal, do nosso conteúdo em cima do edital. Uma conversa rápida, uma revisão, tá, não demorada, tá, dos principais tópicos, aquele que nós julgamos mais importante. Então, é uma revisão geral para você sobre a legislação aplicada ao Ministério Público da União, tá bom? Então, vamos para os tópicos. Conceito de Ministério Público. Conceito de Ministério Público, tá? Instituição permanente, lembra disso? Essencial à função jurisdicional do Estado e que tem incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e os individuais indisponíveis, tá certo? Instituição permanente. O Ministério Público defende interesse individual só se for indisponível. Por exemplo, a vida. Por exemplo, a vida, tá bom? Aí o conceito do MP. Perfil constitucional do Ministério Público. Qual o perfil constitucional do Ministério Público? Essa pergunta quer dizer o seguinte, quer questionar o seguinte. O Ministério Público, ele, ao receber o tratamento da Constituição Federal, ele está vinculado a algum dos poderes da União, poder executivo, legislativo ou judiciário? Não. Ele é uma instituição independente, é autônoma, não está vinculado ao MP, não está vinculado ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo. Ele tem um tratamento apropriado juntamente com a advocacia privada e a advocacia pública. Portanto, cuidado, não está vinculado a nenhum dos poderes. Funções institucionais do Ministério Público, tá? Defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais, os interesses individuais indisponíveis, defender o patrimônio nacional, o patrimônio social, o patrimônio cultural, defender o meio ambiente, tá? Princípios institucionais, lembra dele? Princípio da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, isto mesmo. O que quer dizer cada um? Começamos pelo princípio da indivisibilidade. Quer dizer que o membro do Ministério Público, o promotor, a promotora, o procurador, ou procuradora, eles não estão vinculados ao processo, de forma que um pode substituir o outro. Você é procurador da República, eu sou procurador da República, estamos lotados na mesma cidade. Você está de férias. Os seus processos também ficarão de férias, não terão andamento, ou outro procurador pode assumir? Pode assumir. Qual o princípio que autoriza isso? Princípio da unidade? Não. Princípio da independência funcional? Não. Princípio da indivisibilidade. Poder substituir um pelo outro. Princípio da independência funcional. Garante ao membro liberdade de atuação, de forma que não está vinculado, não está atrelado hierarquicamente aos mais antigos. Tá certo? Nem mesmo você, que procurador da República, acabou de entrar. Imagina os senhores que procurador da República tomou posse, procurador do trabalho, promotor da Justiça Militar, promotor de Justiça adjunto, lá do MPDFT. Ele tem independência, ou seja, tem liberdade de atuação. Tá? E princípio da unidade. O princípio da unidade significa dizer que o chefe do Ministério Público é um só. Significa dizer que só temos um MPU. Aquela classificação, aquela divisão, MPF, MPDFT, MPT e MPM, é para apenas funcionais. O Ministério Público, ele é um só, princípio da unidade. Autonomias do Ministério Público. Autonomia financeira, administrativa e funcional. Autonomia administrativa assegura, garante ao Ministério Público liberdade de gestão no que tange aos materiais, no que tange ao seu pessoal.
Está tendo concurso, não está? Está aí o concurso dos senhores, graças à autonomia administrativa. Ah, mas não tem dinheiro o Poder Executivo, problema dele. O Ministério Público da União tem autonomia administrativa. O que quer dizer isso? Se o MP acha que tem que fazer concurso de remoção, beleza. Se o MP acha que tem que fazer concurso público, beleza. MPU, nós estamos dizendo, tá bom? Autonomia financeira que não foi assegurado expressamente na Constituição Federal, mas sim implicitamente. A autonomia financeira está prevista na Lei Complementar 75 e assegura ao Ministério Público liberdade para gerir o seu orçamento. Daí onde decorre o direito do MPU fazer a sua própria proposta orçamentária, que falaremos dela agorinha. E a outra autonomia é a autonomia funcional, que não se confunde com a independência funcional. A independência é um princípio institucional. A autonomia é uma autonomia funcional, que difere do princípio. Este aqui é para os membros dentro da própria instituição, né? Ou seja, o Procurador-Geral da República não manda no Procurador da República, ah, você tem que denunciar ou pedir o arquivamento sobre determinado fato. Não, ele tem autonomia, ele tem independência para fazer isso. A autonomia funcional livra o Ministério Público, protege o Ministério Público das interferências externas. Por exemplo, não pode o presidente da República querer mandar no Ministério Público, porque ele está ferindo a autonomia da instituição, tá bom? 3 autonomias: autonomia administrativa, funcional e autonomia financeira. Proposta orçamentária. Proposta orçamentária. O que nós temos que recordar, que revisar isso? Senhores, quem elabora a proposta orçamentária do Ministério Público da União? O próprio MPU, tá bom? O MPU, ao elaborar a sua proposta orçamentária, tem algum limite? Sim, tem que respeitar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembra disso? Muito bem, agora vem os detalhes. Se o Ministério Público da União não encaminha a proposta orçamentária no prazo fixado na LDO, o que acontece? O Poder Executivo vai fazer uma proposta para o MP? Não. O Poder Executivo vai pegar o orçamento vigente, aquela proposta que foi feita no ano passado, e fazer os devidos ajustes, tá bom? Ou seja, fazer os devidos ajustes não. Pega, sim, faz os ajustes de acordo com a LDO. E se o MP elaborar a sua proposta extrapolando a LDO, o que faz o Executivo? Aí ele pode fazer os ajustes. Se a LDO fala que só pode gastar 100 milhões com imóveis, não pode o MP, na sua proposta orçamentária, dizer que vai gastar 101, que o Executivo vai cortar ali 1 milhão, tá bom? Então, na proposta orçamentária, de fato, o MP tem esse poder, o MPU, mas com esse detalhe de que, se não fizer a proposta, o Poder Executivo vai pegar o orçamento vigente. E se a proposta estiver em desacordo com a LDO, pode fazer os ajustes. Controle externo. Controle externo. O Ministério Público tem independência administrativa, não precisa prestar conta. Negativo. Existe o controle externo. Quem faz o controle externo do MPU? TCU? Falso. Congresso Nacional. Com auxílio do TCU, cuidado da pegadinha. O controle externo é realizado pelo Tribunal de Contas da União. Falso. Realizado pelo Congresso Nacional, com auxílio do TCU, tá bom? Nós temos ainda o controle interno, que é realizado pela própria instituição. Iniciativa legislativa. Ministério Público da União faz leis? Não. Quem faz lei é o Congresso Nacional, é o Senado, é a Câmara dos Deputados, não é isso? Muito bem. Só que o MPU tem a iniciativa legislativa. O que quer dizer isso? Poder de apresentar
proposta, elaborar projeto de lei. Por exemplo, o Ministério Público da União entende que tem que aumentar o subsídio dos servidores. Ele pode aumentar por conta própria? Não, o Congresso que vai aumentar através de lei. Mas quem vai mandar o projeto de lei? O PGR, tá bom? Isso que quer dizer iniciativa legislativa. Iniciativa legislativa quanto à lei complementar, também é do MPU. Iniciativa legislativa para aumento de cargo. MPU tem a iniciativa legislativa, porque não pode, por ato próprio, aumentar salário, aumentar proventos, aumentar subsídio, tá bom? Mas tem a iniciativa. Os vários ministérios públicos. Senhores, o Ministério Público da União, que é o nosso concurso, nós temos o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União. Dos Estados não interessa para nós, neste momento, tá? No concurso dos senhores. O Ministério Público da União, ele é integrado, é composto de 4 ramos: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tranquilo. MPF, MPT, MPM e MPDFT. Cada ramo com sua especialidade. O Ministério Público Militar vai cuidar das questões militares, das ações penais envolvendo membros da Marinha, Exército e Aeronáutica. MPDFT tem atuação limitada ali no Distrito Federal, já que não temos territórios, não é isso? O Ministério Público do Trabalho atua em questões envolvendo a relação de emprego, como nós já estudamos. E o Ministério Público Federal fica com o que sobrar, tá bom? Professor, e o 5º ramo, o Ministério Público Eleitoral? Nós estamos num processo eleitoral, não tem o Ministério Público Eleitoral? O Ministério Público Eleitoral, ele não tem existência própria, porque é o próprio Ministério Público, muito bem, Ministério Público Federal, que faz aí as funções do Ministério Público Eleitoral. Procurador-Geral da República. Quer apostar comigo que vai cair um item sobre o Procurador-Geral da República? Quem é esse cara? Procurador-Geral da República, ele é o chefe do MPU. Tranquilo, Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. E também chefe do qual ramo? Do Ministério Público Federal. Muito bem. O que interessa para nós aqui? Ó? Processo de escolha e de destituição. E os requisitos. Para ser Procurador-Geral da República, precisa ser integrante da carreira, seja da carreira do MPF, do MPT, do MPM ou do MPDFT. Integrantes da carreira. Então, se cair para você que a Constituição Federal determina que o Procurador-Geral da República seja integrante da carreira do Ministério Público Federal, você coloca um falso. Integrante da carreira. Pronto. Maior de que 35 anos. Tá certo? Requisito: integrante da carreira. O novo presidente vai ter oportunidade de, quando terminar o mandato da Raquel, ele escolher o PGR. Ele pode escolher o Marciano? Não pode. Por quê? Porque eu não sou do MPF, do MPT, do MPM ou do MPDFT. Tá certo? Além de ser integrante da carreira, tem que ter mais de 35 anos. Veja os senhores que não precisa tempo na carreira. Pode ser que seja um do MPT e que tenha apenas 4 anos de serviço, 3 anos, 2 anos. Pode, por quê? Ao contrário do chefe do MPT, do MPM, do MPDFT, né? Sobretudo do MPT e do MPM, que fala que tem que ter mais de 5 anos na carreira, ou mais de 2, caso não tenha pretendente. Para o PGR só exigiu mais de 35 anos. Exige para o PGR não ter sofrido condenação criminal nos últimos 4 anos, ou qualquer condenação? Não. Isso vai exigir lá para o chefe do MPT e não para o PGR. Ou seja, para o PGR não tem aí a exigência de ficha limpa. Tá certo? Muito bem. Procurador-Geral da República, escolhido dentre membros da carreira, qualquer um deles, qualquer ramo, maior de 35 anos.
nomeado e escolhido por quem? Pelo presidente da República e tem que ser submetido à sabatina, à aprovação do Senado Federal, maioria absoluta. Pronto. Pode ser destituído o PGR antes do término do seu mandato. Aliás, qual é o mandato? 2 anos, podendo ser reconduzido. 1 vez, 2, 3, não tem limite, podendo ser reconduzido, desde que submeta ao mesmo processo. Professor, é preciso lista tríplice para escolher PGR? Não. Mas, professor, vem sendo feito, sempre foi feito. É uma praxe, mas não está previsto na lei. Tanto que se o presidente da República, o Ministério Público da União, mandou a lista tríplice. Chega lá o presidente falou, não quero nenhum daqui. Ele pode escolher outro? Pode, mas desde que tenha mais de 35 anos integrando a carreira. Não exige lista tríplice para o PGR, tá bom? Tá. Destituição. É possível a destituição antes do término? Sim, pelo presidente da República, por iniciativa ex officio, desde que autorizado por maioria absoluta do Senado Federal. Muito bem, isso aqui é nossa revisão do PGR, tá bom? O PGR, qual a função dele? Chefe do Ministério Público da União, chefe do Ministério Público Federal, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, procurador-geral eleitoral, lembra disso? Ele acumula várias funções, tá bom? Demais procuradores gerais. Ora, se nós temos o MPF, o MPT, o MPM e o MPDFT, cada um tem seu chefe. Do MPF é o próprio PGR. Os demais procuradores gerais, quero dizer, aqui. Senhores, lembra? Vamos fazer uma revisão aqui. O procurador-geral do Trabalho, o procurador-geral da Justiça Militar. Já falo dos dois, porque os requisitos são os mesmos, lembra disso? Qual o requisito para ser chefe do MPT e do MPM? Senhores, escolhido pelo Procurador-Geral da República. Então, o PGR é que vai escolher, ou seja, nomear e dar posse para o PGT e para o PGJ, PGJM, Procurador-Geral da Justiça Militar. Isso mesmo. Escolhido e nomeado e empossado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes de cada carreira, evidentemente. Para ser chefe do MPT, tem que ser do MPT. Para ser chefe do MPM, tem que ser do MPM, evidentemente. Agora vem o requisito. Maior de 35 anos, maior de 35 anos. Tem que ter mais de 5 anos na carreira, mais de 5 anos na carreira. A menos que não tenha pretendente. Não tem quem com mais de 35 ou com mais de 5 na carreira que queira. Aí pode, então, pegar o que menos de 5 anos na carreira, desde que seja mais de 2 anos na carreira. Mandato. E quem forma a lista tríplice? PGR pode escolher qualquer um? Não, ele vai escolher um dos integrantes da lista tríplice. Quem faz a lista tríplice? Se falar para você que é o Conselho Superior, falso. É o Colégio de Procuradores do Trabalho, ou o Colégio de Procuradores da Justiça Militar, do MPM, tá certo? Colégio de Procuradores. O Conselho Superior só vai formar a lista tríplice, lembra disso? Para corregedor, porque para escolher o chefe do MPT ou do MPM é através do Colégio de Procuradores ou Colégio de Procuradores e promotores do MPM. Senhores, mandato de 2 anos, podendo uma recondução, diferente do PGR, que não tem limite. Muito bem. É possível destituir o chefe do MPT ou do MPM antes do término do mandato? Sim, desde que por deliberação do Conselho Superior. Lembra disso? Desde deliberação de 2/3 do Conselho Superior. E o chefe do MPDFT? O chefe do MPDFT, tá bom? Procurador-Geral de Justiça, lembra disso?
escolhido pelo presidente da República. Olha a diferença. O chefe do MPT, o MPM, escolhido pelo PGR. Do MPDFT, é escolhido pelo presidente da República, de uma lista tríplice formada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, tá certo? Para mandato de 2 anos, podendo uma recondução. Pode ser destituído o PGJ, o chefe do MPDFT, antes do término do seu mandato? Pode, desde que, mediante a autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Senhores, cada chefe escolhe os seus respectivos vice. Então, aqui, senhores, eu fiz um resumo para os senhores, já tem isso aqui, ó, PGT, PGJM e o PGJDF. Ó, requisito mais de 35 anos, mais de 5 na carreira ou mais de 2, você já sabe. Nomeação pelo PGR, lista tríplice, quem forma é o Colégio de Procuradores do Trabalho, mandato de 2 anos, podendo uma recondução. A exoneração pelo PGR é possível por proposta de 2/3 do Conselho Superior do MPT. Vamos para o PGJM, chefe do MPM, mais de 35 anos, mais de 5 na carreira ou mais de 2 se não tiver pretendente. Nomeado pelo PGR de uma lista tríplice formada pelo Colégio de Procuradores da Justiça Militar. Mandato de 2 anos, podendo uma recondução. Exoneração pelo PGR antes do término do mandato, se for autorizado por 2/3 do Conselho Superior do MPM. E o PGJDF, que é diferente dos requisitos, está aqui, ó, mais de 5 anos, não tem o limite de idade para o PGJ, para o chefe do MPDFT, mas tem aqui mais de 5 anos, inexistência de condenação nos últimos 4 anos, ficha limpa para o PGJ, não tem essa exigência para o chefe do MPM e para o chefe do MPT. Tá? Cuidado colocar aqui que o Procurador-Geral do Trabalho tem que ter mais de 35 anos. Não pode ter sofrido condenação nos últimos 4 anos. Falso. Essa questão da ficha limpa é para o chefe do MPDFT. Então, condenação, não pode ter sofrido condenação nos últimos 4 anos. Não responder processo penal ou administrativo, o PGJDF. Nomeado pelo presidente da República, através de uma lista tríplice, formado pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. Lembrando os senhores que a nomeação é pelo presidente, mas a posse é pelo PGR. O mandato de 2 anos, uma recondução, a posse está aqui pelo PGR, exoneração, a autorização por maioria absoluta do Senado Federal. O presidente quer destituir o chefe do MPDFT. Ele pode, desde que o Senado Federal, por maioria absoluta, cuidado, a prova pode dizer para você, é Congresso Nacional. Não, é Senado. Aqui não precisa do Senado, aqui não precisa do Senado, mas sim do Conselho Superior de cada ramo. Tá bom, senhores? Tá? E cada um escolhe o seu vice. Cuidado com o vice. O vice, ele assume o lugar do titular em caso de impedimento. Em caso de vacância, assume o quê? O vice-presidente, então, do Conselho Superior. Vice-presidente do Conselho Superior de cada ramo, tá bom? Membros, senhores. Vamos falar dos membros. Ingresso na carreira. Como é que se ingressa na carreira do membro? Concurso público. O concurso é de caráter nacional. Não pode fazer concurso para a região sudeste, não pode fazer concurso para a região tal. Não, região norte, sul, nordeste. Não, o concurso é nacional. Tá certo? O ingresso, melhor, o membro do MP, o concurso, o ingresso é de forma vitalício.
Ou seja, não tem concurso temporário, não tem contratação temporária. Claro que a vitaliciedade consegue após 2 anos de estágio probatório, não é isso? Mas é de caráter vitalício, né? Concurso em público, então, de provas de título no âmbito nacional. Muito bem. Quem pode participar do concurso? Bacharel em Direito, com 3 anos de atividade jurídica. Cuidado, não é 3 anos de advocacia apenas. Atividade jurídica, qualquer área típica, qualquer área privativa de bacharel em Direito. Não 2 anos, mas sim 3 anos, segundo a Constituição Federal. Tá bom? Senhores, sobre o concurso público, nós temos aquele concurso, abertura do concurso de forma obrigatória e facultativa, lembra disso? Obrigatória, quando exceder a 10% das vagas no quadro respectivo, ou seja, no quadro inicial, né? Passou de 10%, é obrigado a abrir o concurso. Facultativa, de acordo com o Conselho Superior de cada ramo, de forma facultativa, tá bom? Qual é o prazo de validade do concurso? 2 anos, podendo se prorrogar por mais 1 ano. Lembra disso? Tá bom? Posse, senhores, posse. Qual o prazo para tomar posse? 30 dias, prorrogável por mais 60. 30 mais 60. O indivíduo, ele pode renunciar à sua posse? Ele pode, ele vai para o final da fila, ele renuncia à classificação. Ele pode renunciar antecipadamente ou durante o prazo para tomar posse. Aí, em vez de perder o concurso, ele vai para o final da fila. Exercício. Exercício é depois da posse, não é isso? Quando o sujeito vai começar a trabalhar. 30 dias, tomou posse, 30 dias para entrar em exercício, mais 30 dias, ou seja, 30 mais 30, tá bom? Promoção, senhores. Promoção, ascender na carreira. Entra no cargo inicial, por exemplo, procurador da República, e vai procurador da República, depois procurador regional da República, depois subprocurador-geral da República. Subprocurador-geral da República. Isso aqui não é promoção? Subir na carreira. Nós temos 2 espécies de promoção. Promoção por merecimento e promoção por antiguidade. Alternadamente. Uma vaga por merecimento, a próxima por antiguidade. A próxima por merecimento, a próxima por antiguidade. Ou seja, promoção é por antiguidade e merecimento alternadamente. Muito bem. Para o sujeito concorrer à promoção por merecimento, tem que ter critério subjetivo ou objetivo? Critérios objetivo. O Conselho Superior de cada ramo vai criar critérios objetivos para não dar o apadrinhamento. Muito bem. Para ser promovido por merecimento, ele precisa constar numa lista tríplice, formado pelo Conselho Superior. O Conselho Superior, então, faz a lista tríplice para promoção por merecimento. Tanto é verdade que se o sujeito constou 3 vezes consecutiva e não foi promovido, a promoção é obrigatória. Constou 3 vezes consecutiva ou 5 vezes alternada na lista para promoção, na lista tríplice para promoção por merecimento, então se torna a promoção obrigatória. Poxa, aí é perseguição. Já foi 3 vezes e foi recusado, não é isso? Você constar 3 vezes. O sujeito só pode participar dessa lista tríplice, só pode ser promovido por merecimento se ele constar na primeira quinta parte da antiguidade. Lembra disso? Salvo se não tiver pretendente, o que é caso impossível, né, pessoal? Quem que não quer ser promovido? Não pode ser promovido por merecimento quem estiver afastado para exercer cargo eletivo ou outro cargo público. Não pode até o próximo dia do afastamento. Ah, vai ter uma vaga, e eu vou voltar então. Só que eu vou voltar no último dia. Não, até um dia depois fica impedido de participar da promoção por merecimento. Tá ok? Promoção por antiguidade. Pega o mais antigo, né?
Todo ano faz-se a lista por antiguidade, nós já estudamos isso, né? Quem não gostou tem 30 dias para reclamar, pedir para o mais antigo, então, será promovido por antiguidade. Lembrando que o mais antigo nem sempre será o mais velho, tá certo? Muito bem. É possível recusar o mais antigo? Sim, através do Conselho Superior. 2/3 do Conselho Superior, se quiser, recusa o mais antigo, tá bom? O sujeito não quer ser promovido. Ele não quer ser promovido. Ele pode renunciar à promoção? Ele pode renunciar à promoção. Tá certo? Não quero ser promovido. Tá? Ele pode. Então, a promoção não é ato que só depende da vaga e tal. Também depende da vontade daquele que deseja ou não ser promovido. Tá bom? Ele será consultado. Ó, a vaga é sua. Você quer? Não quero. Beleza. O sujeito pode desistir. Então, tem a desistência da promoção. Né? Ele pode, uma vez promovido, querer ser despromovido? Pode. Pode. A qualquer tempo, desde que tenha vaga. Ele pode, então, tá certo? Ser despromovido a qualquer tempo, desde que tenha vaga, tá bom? Cuidado, a qualquer tempo, desde que tenha vaga, tá bom? Garantias, senhores. Quais as 3 garantias aos membros do Ministério Público? Vamos lá? Inamovibilidade, né? Melhor, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio. Tá certo? Vitaliciedade é o vínculo do membro com o cargo de forma definitiva, que se adquire após 3 anos, falso após 2 anos de efetivo serviço, que é o estágio probatório. Se tornou vitalício, qual a consequência? Só pode ser mandado embora, só pode ser demitido, só pode perder o cargo, membro, através de processo administrativo. Falso! Através de sentença judicial transitada em julgamento. Cuidado com isso, tá bom? Durante o estágio probatório, aí pode por processo administrativo. Após o estágio probatório, só por sentença judicial. É uma ação que o PGR entra para declarar a perda do cargo. Tá bom? Isso para o vitalício. Vitaliciedade, primeira garantia. Segunda, inamovibilidade. Sujeito, membro do Ministério Público da União, seja de qualquer um dos ramos, que foi lotado em determinada comarca, melhor, em determinada seção, em determinado ofício, ele só pode sair dali por vontade dele. Ou se o interesse público exigir. Qual é esta garantia? É a inamovibilidade. Senhor, isso aqui é mover-se. Senão o cara fica que nem ping-pong, entendeu? Não gostou dele, tira daqui e joga para outro lugar. Não, ele é inamovível. Essa inamovibilidade, ela não é absoluta. Se o interesse público exigir, ele pode ser removido de uma cidade para outra ou de um ofício para o outro. Tá certo? Tá? Cuidado. Qual é o quórum? Maioria absoluta. A maioria absoluta do Conselho Superior pode, então, fazer a remoção, que alguém chama de transferência. Tecnicamente, não é transferência, seria remoção. Tá bom? E a outra garantia, irredutibilidade de subsídio, salvo para respeitar o teto constitucional. Tá aí, senhores, as 3 garantias. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. O que depende do estágio probatório é só a vitaliciedade. O resto não depende do estágio probatório. Vedações. Membro do Ministério Público tem vedação? Tem. Vamos citar algumas delas aqui. Não pode exercer a advocacia. Não pode exercer a advocacia. Ressalvado aqueles anterior à Constituição Federal, que optou pelo sistema anterior. Lembra disso? Membro do Ministério Público não pode receber, sob qualquer pretexto, custas, não pode receber honorários, não pode receber despesas processuais. Tá bom? Percentagem, não pode. Não pode receber qualquer ajuda de pessoa jurídica ou pessoa física, salvo aquelas previstas em lei. Ah, vai dar uma palestra numa faculdade, vai receber, tudo bem, tá certo? Membro do Ministério Público não pode exercer atividade comercial, salvo cotista ou
acionista, lembra disso? E ele não pode exercer atividade político-partidária, lembra disso? Não pode exercer atividade político-partidária, tá? Exceto aqueles anteriores à Constituição Federal, tá bom? Prerrogativas. Prerrogativas, nós temos... Os membros do Ministério Público têm várias prerrogativas. Prerrogativas institucionais, prerrogativas processuais. Lembra disso? Quais as mais importantes? Prerrogativas institucionais, sentar, né? Lembra disso? Sentar no mesmo nível que o juiz e ao lado direito do juiz. Usar vestes talares, lembra? Né? Outras prerrogativas, além de sentar ao lado direito do juiz, usar veste talar, tem prioridade em meio de transporte, no âmbito nacional, quando estiver em serviço, lembra disso? Ele tem trânsito livre em serviço em qualquer instituição, presídio, tal, quando estiver em serviço, lembra disso? Tá? Prioridade no serviço de comunicação, quando estiver em serviço, tá bom? Prerrogativa processual. Ele tem direito de receber intimação pessoal, ou seja, o processo vai até ele. Membro do Ministério Público não pode ser preso em flagrante delito. Não pode ser preso em flagrante delito, salvo por crime inafiançável, muito bem. E deverá ser apresentado imediatamente ao Procurador-Geral da República, se for crime inafiançável, por exemplo, tortura, tráfico, terrorismo, crime hediondo, lembra disso? Racismo, tá certo? Membro do Ministério Público não pode ser indiciado em inquérito policial. Se durante a investigação aparecer o nome do membro do Ministério Público, a autoridade policial, que é o delegado, deve encaminhar os autos para o Procurador-Geral da República, que vai designar um membro para realizar as investigações, tá bom? Senhores, membro do Ministério Público tem prerrogativa de foro? Tem. Aquele que atua perante tribunais, aquele que atua... Primeiro, do Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, em crime comum, é processado pelo Supremo Tribunal Federal, em crime de responsabilidade pelo Senado Federal, tá bom? Membros do Ministério Público que atuam perante tribunais, que não seja o PGR, evidentemente, tem a prerrogativa de ser processado por crime comum ou de responsabilidade perante o Superior Tribunal de Justiça. Membros do Ministério Público que não oficiem perante os tribunais serão processados em crime comum e de responsabilidade pelo Tribunal Regional Federal da sua região. Tá bom? Conselho Nacional do Ministério Público, foi a nossa última aula. Conselho Nacional do Ministério Público, criado através da Emenda Constitucional 45. Vamos falar um pouco dele? Senhores, quantos integram o Conselho Nacional do MP? O CNMP. 14 membros, lembra disso? 14 membros, 14, sendo eles Procurador-Geral da República, 4 membros, vamos somar aqui, tem o PGR, tá certo? 4 membros, nós já tem um aqui, evidentemente, 4 membros, cada um representando cada ramo do MPU, 3 membros do Ministério Público Estadual, 2 juízes, lembra disso? Um indicado pelo Supremo e outro indicado pelo STJ. 2 advogados, indicado pelo Conselho Federal da OAB. Então, nós temos aqui 4, 5, 5, com mais 3, 8, 10, 12, falta 2. 2 indicado, 2 cidadãos, indicado um pelo Senado e outro pela Câmara dos Deputados. Aqui, senhores, então, 2, 4, 6, 9, 13, 14. Tá bom? É nomeado pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal, mandato de 2 anos, podendo uma recondução. Muito bem. Sobre o Conselho Nacional do MP, eles escolhe um corregedor. O corregedor deve ser escolhido dentre os membros do Ministério Público, tá certo? Aí ele escolhe o corregedor. Corregedor do CNMP não pode ser reconduzido, vedada a recondução. Então é um mandato de 2 anos, tchau.
Tá certo? Muito bem. Senhores, e qual é a atribuição do conselho? Lembra disso? Ele faz o controle, a fiscalização administrativa, financeira e dos deveres funcionais. Não da atuação funcional, porque na atuação funcional é livre. Sim dos deveres funcionais. Tanto de membros quanto de servidores. Lembra disso? Tanto de membros quanto de servidores. Tá? Inclusive podendo avocar processos em curso. Tá? Pode, inclusive, reabrir processo contra membros, desde que o processo tenha sido julgado há menos de 1 ano, e não contra servidores. Tá? Então, tá aí, falamos do Conselho Nacional do Ministério Público, formado por 14 membros, e está aqui, senhores. Tá? De onde que vem. Senhores e senhores, então, aí nós fizemos aqui a revisão geral. Espero ter ajudado os senhores nessa revisão geral. É uma revisão rápida, porque senão não é revisão, tá? Forte abraço, bons estudos, boa prova no final de semana, tá certo? Estarei orando por vocês, né? Coloque mais uma vez, vou dizer para você, coloca na mão de Deus, nas mãos de Deus. Se você fez sua parte, se tiver que você passar, você vai passar, tá bom? Forte abraço, não esquece de me passar um WhatsApp depois, professor, fui aprovado, tal, porque a sua aprovação é a nossa alegria, tá ok, pessoal? Muito bem, boa prova. Que Deus te ilumine aí no final de semana, na prova, tá bom? Forte abraço.